Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava meditando esses dias, gente, que era o seguinte: para responder isso, vamos subir um nível acima. Eu adoro pensar as coisas de um nível mais acima, né? Eu sempre falo, vamos sair da visão da árvore, vamos para a floresta, vamos olhar de cima. E aí, olha para o teu backlog, olha para o teu roadmap e, olha, e tenta identificar quantas daquelas coisas surgiram por conta de tecnologia. Assim, tirando AI, né? Mas aí e que vai voltar a se conectar, porque eu vou fechar o meu ponto aqui de raciocínio. Mas segura nisso aí, você vai perceber que a maioria vai vir de dor. E o que é mais interessante, ela vem do que a gente chama de emoção. Então, assim, ó, quando a gente tem um pedido vindo de mercado, ou quando você faz o discovery com o cliente, ou veio de suporte, ou veio de customer success falando, ó, o cliente vai chegar algo assim para você. Eu não, um exemplo, né? Eu não estou conseguindo exportar a minha planilha aqui do Excel, cara. Isso aqui me toma um tempão, porque eu tenho que compilar os dados na mão, por favor, cria uma feature aí. É assim que ele vem. O que ele vem é trazendo uma emoção para você. É assim, é uma necessidade, é uma dor, certo? Tem uma objeção ali. E é o que eu falo, aqui a gente está no campo da emoção. Só que agora pensa você no seu papel de PM. Você não pode chegar lá para o teu time e falar, vou construir, gente, algo que exporte para CSV, algo que exporte para XLS. Não. Por quê? Porque isso precisa virar a ROI do produto, precisa adicionar valor à empresa. E o que vai acontecer é que seu próximo passo é falar assim, tá, então eu preciso traduzir isso em ROI. E não só o ROI para justificar para a empresa, mas para o cliente também. Mas vamos pegar aqui o ponto da empresa. Quando você for olhar para essa dor, você tem que entender, tá, eu vou montar essa feature, então eu preciso entender quantas vezes o cliente usa, para que ele vai usar, o que isso agrega em mais vendas, menos vendas, mais suporte, aonde eu aumento, eu potencializo, né, o resultado do meu cliente e tudo mais. E aí você vai fazer um racional de, olha, se, aí isso é o racional do PM, se a gente economiza 40 horas por ano em um relatório, porque o cliente faria isso aqui na mão, isso quer dizer que vai ter um ROI de XYZ. Esse é o teu papel. Porque o que vai acontecer? Depois que você fizer essa funcionalidade e botar na linha de produção, quando o teu time de vendas pegar, o teu time de vendas vai fazer o seguinte. Ixi, eu fiquei escuro aqui, né, gente? Aí, Voltou alguma agora. coisa maluca da minha câmera. Quando o seu time de vendas pegar, ele vai vender para o cliente como? Ó, e você fica pé da vida quando faz planilha de Excel, certo? Então, aqui tem uma funcionalidade, ele vai se alegrar. Beleza, só que o próximo passo é a pessoa justificar para o chefe dela. Porque ninguém chega para o chefe e pede uma funcionalidade porque tá chato, porque demora 8 horas fazendo uma planilha. Ele vai falar, o trabalho é seu. O trabalho é seu de ficar reunindo os dados e me mostrar aqui qual é a decisão. Mas se essa pessoa chegar e falar bem assim, olha, a gente gasta 40 horas nisso, então se a gente economizar durante tantos anos, esse software que a gente paga X já é um benefício Y para a empresa de imediato. Então, o PM vai criar esse subsídio para que o time de vendas também crie o subsídio para que essa máquina, pensa num flywheel completo, gire. Então, olha só, agora vamos tentar fechar o ponto. Entra por emoção lá no nosso backlog, você como PM traduz em racionalizar isso, depois disso, entra para... você vai ter que vender por emoção para que depois o time de vendas crie materiais para que esse champion justifique para o racional de novo. Então você passa emoção racional, emoção racional. Então, quando eu olho essa perspectiva e eu coloco o papel de tecnologia aqui, de novo, eu vejo que se você criar tecnologia por criar, do outro lado está todo mundo sem trabalho, está todo mundo amanhã reclamando do layoff que passou, porque quem paga as contas é o cliente. Se a gente não tiver uma empresa saudável, que não vende, e esse é um ponto meu, às vezes, de atenção, é ver quantas pessoas de produto não se importam em como estão as vendas da empresa. Cara, como assim você não se importa? Né? Isso aqui vai refletir em todo mundo daqui a pouco, né? É o coração da empresa, é o sangue, é o que faz pulsar ali as coisas. Então, bom, é por isso que eu gosto de dar um passo acima, porque agora a gente entende. Então, o cliente, desculpa, o product manager, ele precisa entender de tecnologia, ele tem que estar lá dentro de tecnologia. Eu acho que o nosso papel é viabilizar da melhor forma o resultado final do cliente. Se isso é passando por tecnologia, ou se é passando por pedra lascada, ou por AI, no final do dia, o que importa é o cliente resolvendo o problema do outro lado. É claro que isso não está invalidando que a gente não precisa saber de tecnologia e que isso adicione bastante ao processo como um todo e como
o Farina bem colocou aqui, tecnologia também não gosta de ficar falando com o cliente. Você pega um dev e fala para o dev assim, ó, aquela coisa do Nubank, né? Não, vai lá e participa de um dia do suporte do Nubank. Pega um desenvolvedor para fazer isso, ele vai pirar, ele vai tremer, ele vai suar frio. O desenvolvedor não quer falar com o cliente fala, ó, esse botão não está funcionando, ele já fica pé da vida. Pô, esse não é o desenvolvedor é aquele bicho assim, né? Que no geral você vai pegar a comida, colocar debaixo da porta, falar, beleza, amanhã eu apareço aqui de novo com a sua comidinha, e ele quer estar ali, o que importa são bits e bytes, é o desafio tecnológico, não gosta de comunicar com as pessoas. Então, se não tiver ninguém que faça esse bridge, essa ponte aqui, dificilmente a coisa vai dar certo da melhor forma. Há exceções, há pessoas técnicas incríveis que adoram estar do outro lado, e vice-versa, né? Pessoas que não são técnicas e adoram também olhar mais para esse lado técnico. Mas tem que ter essa ponte, porque se a gente quer extrair o melhor dos dois mundos, as pessoas gostam ali de ser mais especialista, incluindo devs, né? Sim, e é um trabalho que exige isso, né? Mesmo o desenvolvedor que adora conversar com o cliente, a última coisa que ele quer é ser interrompido com uma agenda de reuniões, porque de fato é um trabalho intelectual que exige foco, né? E exige uma especialização, né? Eu digo isso por quê? Porque às vezes, para não ficar a impressão de que assim, se o desenvolvedor quisesse ou soubesse falar com o cliente, não precisava do PM. Eu acho que precisa, porque exatamente por questão de focar, né? Desenvolver código não é um trabalho que você consegue fazer de meia em meia hora entre uma reunião e outra, né? Ele exige um foco prolongado, ele exige uma coisa mais longa, né? E principalmente para fazer com qualidade, para fazer com alto padrão. E a mesma coisa a gente, né? A gente também, a gente que eu digo PMs, né? Hoje nem sou mais de produto, mas ainda me incluo aqui na classe. A gente também, a gente acaba tendo que desenvolver essa capacidade de troca de contexto muitas vezes. Às vezes o PM está em 2, 3 times, como liderança de produto, às vezes tem 7, 8 times embaixo, 20 times embaixo de você. Você está trocando contexto o tempo todo. Você já sabe que o seu trabalho não vai ter, né, um dia inteiro de foco em alguma coisa, né, a menos que você bloqueie a agenda e tudo mais. E acho que em grande parte negócio está aí, né? Eu gostei que você colocou ali da razão para emoção, porque assim você fez várias pontes de relacionamento, né? Então, do usuário para o PM, né? O usuário com aquela dor, né? Aquela emoção traz para o PM traz o racional, vai para o time de engenharia, volta para vendas vai para um novo cliente, e todas essas pontes de relacionamento também exigem da gente uma capacidade de troca de contexto, porque se eu estou falando com vendas, eu estou falando de uma forma, se eu estou falando com engenharia de outra forma, se eu estou falando com o meu usuário, eu estou falando de outra forma, né? E essa capacidade de troca de contexto não dá para ser subestimada, né? Acho que mesmo engenheiros que gostem de falar com o cliente ainda precisariam aprender, né, ou se treinar, né, porque acho que todo mundo consegue aprender qualquer coisa, de verdade acredito nisso, se treinar para essa troca de contexto, né, e você acaba tendo que abrir mão de uma coisa e de outra. Por isso eu vejo esse trânsito ali, né, quando eu também não gosto do diagrama de Venn, tá, até voltando pro teu modelo ali, eu também não gosto do diagrama de Venn, porque eu acho que ele deixa isso de fora, né, parece que assim, você tá aqui no meio entre tecnologia, experiência e negócios, e você sabe um pouquinho desses. Não, cara, na verdade existe uma troca de contexto tão grande o tempo todo, né, e olhando às vezes para oportunidades, olhando para mercado, olhando para vendas, que aquelas bolinhas serem do mesmo tamanho me incomoda, não é do mesmo tamanho, né, no contexto de produto pelo menos não é, né, um é enabler, o outro é o coração da empresa, né, negócio é o coração da empresa, é como você atrai cliente, como você vende, como você entrega, como você cumpre a promessa, enfim, também não gosto muito daquele modelo. Mas eu gosto muito dessa abordagem que você traz, né? De realmente, vamos olhar um pouco mais de cima e entender bem o nosso papel. Acho que falta isso muitas vezes na área, né? E por isso até talvez a área tenha se tornado mais autocentrada, né? Por essa capacidade, né? Por faltar essa capacidade às vezes de olhar para cima e olhar ao redor, né? Olhar o perímetro. Aí, aí a gente fica preso nos frameworks, né? Uhum. Porque é onde a gente tenta mostrar o que sabe de melhor. Olha o quão complexo eu consigo, né, destilar um problema e aplicar uma metodologia e sair do outro lado. Mas no final, ninguém quer saber assim qual é o problema. Inclusive, você quer saber uma coisa chocante? É, às vezes a gente de produto acha que a nossa liderança executiva, ou a gente acha que o time de vendas fica olhando o roadmap toda hora, como a gente olha, não olha.
Isso aí é a gente que fica lá priorizando o tempo inteiro, falando com stakeholders e tal, mas aquilo ali é um choque para você ver que as pessoas não estão no nosso mundo. Não adianta você ficar falando lá de Kanban, não adianta você ficar falando de jobs to be done. Jobs to be done talvez, mas sabe, não adianta você ficar falando de matriz CSD e por aí vai. Ele não quer saber, ele quer saber o seguinte, tá? Com vendas, quais são as objeções que vão surgir aqui, quais são os concorrentes que eu estou competindo, qual o mercado potencial, é daí. E é isso a gente vai ver que no final do dia é negócio. Então, é um choque mesmo, mas é isso aí. E tem um fator que eu acho muito curioso também. Teve uma vez, eu estava muitos anos atrás, antes da pandemia, estava tendo um evento do Arthur Castro lá no Product Arena e eu estava lá me convidou para participar. E uma das perguntas que alguém fez foi bem apimentada, que era assim: naquele diagrama que ele sempre coloca o time perfeito, né? UX, Dev e PM, é a tríade. Naquela tríade, qual dali você acha que é o elo mais fraco? Eu falei, o PM. Aí todo mundo, meu Deus, e tal. Mas aqui assim, aí tem que também analisar a situação. Quando você tá montando um time, uma empresa, o primeiro squad do time, o PM pode ser o último a ser contratado, porque você tem ali o C-Level, o founder, alguém, às vezes, se for um dev muito senior, tá ele ajudando, fazendo um trabalho de produto meio que dev e vai tirando o papel, porque é early stage e tem acúmulo de funções, é normal. Só que quando você vai crescer na empresa e corrobora o ponto do Farina, não tem como um UX ou um dev ou outra pessoa fazer um papel de um PM. Mas aí, onde eu acho que as pessoas negligenciam não sei quantificar em percentual, mas é mais da metade, com certeza, do trabalho do PM é comunicação. É estar falando com outras áreas, é estar falando com o usuário, é estar comunicando uma má notícia, é estar comunicando uma boa. E isso, no final das contas, é business, porque isso vai fazer a roda do negócio girar e as outras áreas serem informadas, né? Que, vendas vai atrasar 2 meses o que a gente achou que ia lançar antes. Vamos pensar num plano de contingência aqui. E você tem que fazer esse trabalho. Então, eu confesso que eu já fui uma pessoa que falava assim, aqui nessa empresa não tem muito uma cultura de produto. Já fui hoje em dia eu considero essa pessoa chata. Já fui esse chato. E hoje eu olho para trás e falo, cara, sei lá, 5, 6 anos atrás, quão errado eu tava. A empresa não estava focado no produto per se. Mas eu, como área de produto, poderia ter ajudado tanto o negócio, poderia ter impactado tão lá para frente. Enfim, erros que você só conhece depois, né? Olhando lá para frente, olhando para trás.